Você sabia que o Brasil possui um porto de 200 milhões de reais, basicamente sem uso atualmente, e que foram investidos mais de 20 milhões de reais na execução de um aeroporto que quase não recebe voos ou passageiros? Nesse vídeo, você irá conhecer alguns dos projetos mais inúteis já construídos no nosso país. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se para apoiar nosso canal a produzir mais vídeos como este. Ciclovia de Cachoeirinha. Em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, a ciclovia foi desenvolvida para cruzar a cidade de ponta a ponta, incentivando o meio de transporte sustentável na cidade e no estado. Possuindo 4,5 quilômetros de extensão, o projeto foi anunciado em 2019 e começou a ser construído em 2020. A previsão era de 4 meses de obra, mas devido a um erro de planejamento, até hoje não foi finalizada. Logo no início das obras, alguns dos problemas passaram a ser identificados, mesmo com o projeto pronto, um claro erro por desleixo por parte do governo. Muitas árvores e postes ao longo do trajeto tornaram o projeto inseguro para os ciclistas. Os funcionários da obra alegaram erros e confusões na orientação, e não haviam sido informados o que fazer diante dos postes, já que o projeto não contavam com eles. Atualmente, a obra de 1,3 milhões de reais está paralisada e sem previsão de entrega, com 70% de conclusão. Os moradores discutem se o projeto irá de fato sair algum dia do papel, ou se o projeto será apenas mais um canteiro de concreto inútil para a população. Os funcionários públicos afirmam que a prefeitura já desistiu da ideia de fazer a ciclovia. Isso apenas aumenta a poluição urbana e os riscos de alagamento, pois a grama que absorvia a água da chuva agora é um concreto que apenas escorrerá a água em direção às casas. Aeroporto da Serra da Capivara. Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no Piauí, é um dos mais importantes sítios arqueológicos da América. Considerando que o local atrai mais de 20 mil turistas anualmente, o governo do Piauí providenciou um aeroporto na cidade mais próxima do local. Uma escolha aparentemente sábia. O aeroporto teve suas obras iniciadas em 2004, em São Raimundo Nonato, e foi finalizado apenas 11 anos depois, em 2015. Após 22 milhões de reais investidos e mais 8 milhões por ano de manutenção, não houve nenhum retorno financeiro. Isso porque o aeroporto recebe pouquíssimos usuários por mês, pois ainda não recebe voos regulares. Isso porque as companhias aéreas alegam que a baixa demanda não vai se resolver tão cedo, pois o parque arqueológico não é um atrativo suficiente para realizar os voos. Cabe destacar também que a pista do aeroporto ainda foi construída 2 vezes, em diferentes locais. No início dos anos 2000, o governo iniciou a obra da pista próximo ao perímetro urbano de São Raimundo Nonato, abandonando a obra meses depois. O motivo do abandono para depois a reconstrução em outro local segue sendo um mistério aos moradores. Dragagem do Porto Rio Grande. Em 2009, o governo do Rio Grande do Sul decidiu aprofundar o calado do Porto do Rio Grande. O projeto, que pretendia aumentar a profundidade de 14 para 16 metros, custou 116 milhões de reais. Isso então possibilitaria que os navios que passassem pelo porto pudessem carregar até 20 mil toneladas a mais de carga por viagem. Prevista para 2012, a obra foi realizada pelas famosas empreiteiras Odebrecht e Jean Denouve da Bélgica, ficando pronta somente em 2013, e ficou mais de 7 anos sem receber cargas, porque a Marinha, responsável pela segurança dos navios, não aprovou a obra para isso, pois à medida que os barcos passavam, o calado ia elevando-se naturalmente. No ano de 2018, começou outra reforma, que foi finalizada em 2020, e custou 500 milhões de reais, com o objetivo de retirar os sedimentos acumulados pelo tráfego dos navios. Ela conseguiu aumentar o número de cargas, mas essas obras de dragagem eram realizadas de maneira esporádica no canal de acesso ao porto, o que resultava em mais assoreamento durante a grande parte do ano. Em julho de 2022, o Conselho de Autoridade Portuária autorizou mais um projeto, agora para uma dragagem permanente. Em 9 de janeiro deste ano, a obra foi concluída, custando mais de 100 milhões de reais. Retirando mais de 2 milhões e 850 mil metros cúbicos de sedimentos.
Após inúmeras tentativas, só podemos torcer para que esse mega projeto de infraestrutura não seja um grande desperdício de dinheiro público. Pontes que ligam nada a lugar nenhum. As cidades de Medeiros Neto, na Bahia, e Minas Novas, em Minas Gerais, chamam a atenção por possuírem pontes sem nenhuma conexão. Na Bahia, a ponte de 60 metros foi construída sobre o rio Água Fria e tinha como objetivo desviar o tráfego pesado de caminhões, conectando seu trajeto às rodovias do estado. Com o custo estimado de 2,3 milhões de reais, só depois de realizar uma parte da construção, a prefeitura percebeu que para finalizar a obra, precisaria desalojar quase 40 famílias, aumentando o orçamento e inviabilizando a realização. Sem condições de terminar o projeto, os políticos abandonaram a obra por 8 anos. Porém, em 2020, as obras de revitalização da ponte foram aprovadas pelo governo recém-eleito, e suas obras foram iniciadas em 2021. Já em Minas Gerais, a ponte chama atenção por ser ainda maior. Com um orçamento de 3 milhões de reais, a ponte foi construída há 19 anos. Seu objetivo era diversificar o tráfego de usuários da rodovia BR-367. Assim, os carros e caminhões não precisariam mais passar por dentro da cidade, podendo fazer apenas um contorno para continuar seu trajeto. Contudo, até os dias de hoje, a ponte não possui cabeceiras em nenhum dos lados, não tendo nenhuma utilidade. No ano de 2021, a prefeitura anunciou a retomada da construção para conectar a ponte com a rodovia, e a obra já está próxima dos 40% pronta. Ponte Estaiada, São José dos Campos. Por fim, essa obra é o exemplo do tipo de projeto realizado sem o estudo necessário para sua execução. Construída na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, essa ponte possuía diversas polêmicas antes mesmo de sua construção. Sua obra foi iniciada com o intuito de ser concluída em 2019, mas como a maior parte das obras públicas brasileiras, foi finalizada somente um ano depois. Seu custo inicialmente de 44 milhões de reais acabou por custar quase 20 milhões a mais por conta dos seus atrasos e problemas na obra. O projeto foi feito em uma zona de congestionamento da cidade e almejava dar mais fluidez ao trânsito. Contudo, sua eficácia é há muito tempo contestada. Os usuários relataram apenas uma piora do engarrafamento. Então, audiências começaram a ser feitas em 2022, movidas por parte do Ministério Público e da Defensoria Pública, alegando que a obra perderá totalmente sua eficácia até 2025. Essas alegações foram feitas com base em estudos realizados pela Universidade Federal do ABC, que revelaram que a ponte poderia absorver apenas 12% a mais de veículos do que um simples semáforo. O laudo também aponta que a obra apenas degradou o sistema de transporte público da cidade, aumentando em até 23% o tempo das viagens nos próximos anos. Para que essas degradações sejam revertidas, seriam necessários grandes investimentos por parte do Poder Executivo na engenharia de trânsito da região. E aí, o que achou? Essa foi a nossa lista de projetos inúteis no Brasil. Se você conhece algum projeto inútil por onde mora, onde passou, deixe nos comentários. Quem sabe a sua sugestão possa ser tema do nosso próximo vídeo. Esse é o canal Arco, criado por 2 estudantes da maior faculdade de arquitetura da América Latina. Se você gostou e quer nos apoiar, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos como este.